Olá, amigos de Caminhos da Longevidade. Hoje um programa que a gente vai abordar quais são os cuidados que a gente precisa ter com o nosso corpo, com a nossa pele, os cuidados que a gente pode ter para construir uma longevidade plena e com muita qualidade de vida. E para isso vou ter uma conversa importante com Paula, enfermeira, né? Paula, muito prazer, muito bom estar aqui contigo. E Paula, eu sempre faço uma primeira pergunta para você já começar a poder dialogar com os nossos espectadores, né? Quem que é a Paula, uma menina que foi buscar a enfermagem como profissão e formação? O que levou a jovem Paula a buscar isso? Né? Boa noite, Mário. Obrigada pelo convite de estar aqui, pela oportunidade. Obrigada a todos e boa noite a todos, né? É sempre importante quando a gente tem oportunidade de falar de saúde, né? Trazer as informações, né, para as pessoas e falar um pouquinho da nossa profissão também, né? Então, meu nome é Paula, eu sou enfermeira, esse ano faço 20 anos de formação, então faz bastante tempo já, né, que eu estou na área. Apesar de ser de Blumenau, eu não me formei na FURB, porque na época que eu entrei não tinha enfermagem na FURB, então morava ao ladinho da FURB, mas fui me formar na Univale, né? Então, quando eu já estava em processo de formação, abri o curso da FURB, mas não quis trocar, fiquei. Então, me formei em 2005, sempre achei que eu ia ser enfermeira de centro cirúrgico, porque era o que eu mais gostava na faculdade, né? Ou tu me perguntasse o porquê da escolha da enfermagem, né? Acho que isso veio desde sempre, nunca imaginei diferente, porque lá de criança as brincadeiras eram assim, que envolviam o cuidado. Minha avó tinha diabetes e ela usava aquele adoçante, não vou falar nome, né? Lembra, eu tinha um frasquinho e ela usava, claro, de uma maneira errada, muito, né? E ela guardava todos os potinhos dentro de uma caixa de sapato, que eu botava água lá dentro. Eles tinham muitas plantas no quintal e na minha imaginação aquilo era medicação e as plantas eram os pacientes. Então eu medicava os pacientes, essa era a minha brincadeira, né? E as bonecas, a mesma coisa. Eu fazia desenhos de caneta, para desespero da minha mãe, né? Nas bonecas que eram cirurgias, lesões e coisas nesse sentido. Então, a escolha da área da saúde foi muito natural, assim. Não foi cheguei na hora do vestibular, o que eu vou fazer? Eu sabia que eu ia para a área da saúde, né? E aí, quando cheguei lá na faculdade, amava ir para a faculdade, amava a enfermagem, assim. Me encontrei ali, sempre achei que ia trabalhar em centro cirúrgico, tive uma pequena experiência agora na policlínica, né, que tem um ambulatório de pequenos procedimentos, mas fui para nefro de início. Então trabalhei um período na nefrologia grande, sou especialista também em nefrologia e tenho bastante tempo de aula, né, então dei aula para técnico de enfermagem, para graduação da enfermagem, para pós-graduação da enfermagem, né, e assim foi. E trabalhei no Senac, na Renal Vida, trabalhei no Rio de Janeiro na nefrologia, trabalhei na hiperbárica, na medicina hiperbárica, que aí veio um contato maior com as lesões, que é um assunto que eu gosto bastante. E agora trabalho no Centro de Saúde do Idoso, mas também trabalhei no ambulatório de lesões de pele e ostomias aqui de Blumenau. Você falou muito desse cuidado, né? Porque você falava assim, cuidar das plantinhas e as tuas bonecas eram cuidado, sim, né? Sim, sim. E eu sempre digo que dentro dos profissionais de saúde, quem mais está nesse cuidado do paciente, das pessoas, é os profissionais de enfermagem, exato. né? Essa questão do cuidado com o paciente, você percebe que a enfermagem muitas vezes é quem conseguiu segurar e manter a humanização da saúde, porque a gente ficou um período onde tão fragmentado, né? A medicina, ele é um problema, né? Tem médico para tudo, né? É uma especialidade para cada pedacinho, né? Isso, e tá tão absurdo que daqui a pouco a gente vai ter especialista em joelho direito e especialista em joelho esquerdo, né? A porque tendência. a gente está fragmentando as pessoas cada vez mais. Mas a impressão que eu tenho que dentro da medicina, lógico, a gente tem o geriatra, tem o clínico geral, que ainda é um generalista, mas a enfermagem sempre foi generalista, né? E esse cuidado integral sempre fez a diferença na enfermagem, né? Por mais que tu tenha também dentro da enfermagem as suas especialidades, né?
E particularmente no meu caso, eu sempre trabalhei com paciente crônico, né? Tanto na nefro, trabalhei um período curto na quimioterapia também, né? Então também é um perfil, né? Trabalhei nas lesões, então assim, sempre é um nicho de paciente, né? Então também das especialidades, vamos dizer assim. Mas eu sempre digo, né, que o enfermeiro, ele tem um papel muito importante, porque dentro da equipe multidisciplinar é ele quem faz, ou deveria fazer, né, esse elo de ligação entre todos os demais da equipe, né? Porque ele tem essa visão de um todo e ele tem essa visão do cuidado, né? Que muitas vezes o paciente, ele não pode ser visto, né, como aquela doença do paciente, né? Existe um todo e o enfermeiro tem esse preparo, né, e essa formação para enxergar isso como um todo e não só aquele problema em si específico, né? E quando você estava falando muito da tua experiência, né, tanto na nefrologia, como vai pensar também nas feridas, né, nas lesões, são também áreas que precisam pensar sempre o todo, né? Exato. A nefrologia, ele não é um problema do rim. O que chegou, total, né? A lesão que fez renal, a lesão renal que aconteceu com aquela pessoa tem um histórico, Exato. Né, de de problemas passados. A mesma coisa na pele, né? Então, poder estudar também a nefrologia e também as questões de pele também faz pensar em estudar o todo, né? Com certeza. Tu és obrigado, né? Obrigado na forma de dizer assim, se tu queres entender o que está acontecendo com o teu paciente, tu não pode enxergar só aquilo ali, né? Não é só aquela máquina de diálise ali com aquele rim que não está funcionando, ou no paciente da lesão, não é aquela lesão que é o problema, né? Então, a gente sempre fala, inclusive em aulas, né? Como eu te falei, eu já dei aula na pós-graduação e na graduação. A lesão, ela, voltando, né? Falando da lesão, ela não é o problema, a não ser que seja uma lesão aguda, né? Oriunda de um trauma, uma queimadura, aí sim, ela é o problema. Mas na grande maioria das vezes, principalmente se a gente traz para o paciente crônico, né, ou o paciente idoso, né, que muitas vezes é as duas coisas num só, ela é a consequência de um problema. Então, não adianta eu olhar só aquela lesão, eu preciso entender a clínica do paciente, porque senão eu não vou ter resolução, né? Sim. E quando você falou em nefro, eu me lembrei muito da minha formação, porque um dos estágios onde eu passei, onde eu tive maior curva de aprendizado foi quando eu passo no estágio de nefrologia. Aí tenho contato com a hemodiálise, tenho contato com a internação da nefrologia, o ambulatório de nefrologia. E para mim ali foi apaixonante, porque ali era clínica pura. Total, né? Então exato. a gente lidava tanto com os problemas cardiológicos, com os problemas endócrinos, tudo chegava na nefrologia. Isso. E que saudades dessa época, porque eu me formei um pouquinho antes que você, porque eu também tô com um pouquinho mais de 20 anos de formado, parece que foi jovens. Parece que foi ontem, mas já tem uma história pela frente. E aí você tem esse trabalho na nefrologia, você vai trabalhar com a hiperbárica, que tem muito a ver com as lesões, e aí eu te conheço quando você sai do serviço de lesões, que você organizou, né, esteve à frente aqui na prefeitura, e aí vem para o Centro de Saúde do Idoso. Essa experiência, quando tu chega na hiperbárica e para lidar com lesões, como foi esse início? Porque para ti também era uma área nova também, né? Era uma área nova, assim, por quê, né? Eu sempre gostei de lesões, sempre, tanto que falei da questão do centro cirúrgico, então era uma coisa que eu me reconhecia, que eu gostava. Quando eu fui para nefro, tinham as lesões? Tinham, mas nós não éramos os portadores dos cuidados. Então, o que nós tínhamos de curativo, vamos dizer assim, eram os curativos de acesso central, né? Ou curativo de diálise peritoneal. Então, não era o curativo da lesão do crônico, né? Diferente. Quando eu chego na hiperbárica, é um mundo novo, apesar de ser um mundo que eu tivesse interesse, mas tem uma particularidade, assim,
que me faz sentir confortável, que é a questão do paciente crônico, que é o paciente não olhado, né? Que isso também vem lá da nefro, né? Que é o paciente que tem uma fístula, que as pessoas olham porque tem uma coisa diferente no braço, ou porque tem um catéter, ou porque ele tem uma coloração diferente, ou porque ele tem um hálito urêmico, né? Então já é um paciente um pouquinho deixado de lado, às vezes até pela família, né? O paciente lá da hiperbárica, que é o paciente da lesão, é a mesma coisa. Porque lesão não é bonita, né? Principalmente se é uma lesão crônica ou uma lesão extensa, né? Dependendo do grau daquela lesão, além de não ser bonita, ela tem odor, ela tem outras particularidades. Então, assim, também é um paciente deixadinho ali de lado. O paciente da quimioterapia também, né? Então, assim, eu sempre tive essa questão do acolhimento. Era uma coisa que era o mais importante para mim na enfermagem, assim. Isso que fazia a diferença, eu acho, do trabalho, assim, né? Então, sempre foi tranquilo nessa questão, né? Cuidar de quem mais precisa, né? Talvez seja assim nesse sentido. O desafio, né? Isso, exato. Mas esse é um desafio da saúde, com né? Com certeza. Acho que quem tem a vocação e gosta realmente do trabalhar com a saúde, vai trabalhar com quem mais precisa. Eu lembro que eu vi uma entrevista do Pitangui, né? E ele falava que ele foi trabalhar com plástica porque ele foi fazer a reconstrução de pessoas, né? da questão plástica em queimados, em acidentados, porque precisava muito, né? Então não foi porque foi só por uma questão estética. E fazendo a reconstrução ele aprendeu a fazer cada vez melhor a plástica, né? Mas amor a profissão, acho que vem disso. Mas aí e aí só fazendo um pequeno parênteses, né? Fazer 2 parênteses, né? Tá, tudo bem. Primeiro que lidar com o idoso, eu acho que também tem um pouco disso, né? Também, às vezes, é um paciente não olhado também. Isso. Não é tanto como um paciente que tem uma ferida crônica, uma úlcera, que por todas essas características que você colocou, mas ele também é um paciente que às vezes é deixado de lado, né? Mas eu gosto de fazer um parênteses que eu sempre digo, assim, principalmente para quem está em casa, né? Muitas vezes eles me chamam no consultório, nas consultas, para eu avaliar a lesão. Eu falo assim, mas tudo que eu aprendi de lesão são com os enfermeiros. Então vocês não chamaram a pessoa certa. O mais que tem na graduação para aprender a lidar com a lesão é o profissional de enfermagem. Ainda mais que depois quem tem toda a experiência com isso. Nós médicos, se a gente tiver um pouco da humildade de olhar, aprender, a gente vai se conhecer um pouquinho, mas não muito, né? Enfim. E por isso que é tão importante, assim, de ter esse trabalho em conjunto, porque o quanto que a gente aprende quando a gente se complementa. Com certeza. Mas aí você vai trabalhar na hiperbárica. Eu vou trabalhar na hiperbárica. Eu trabalhei 4 anos e pouco na hiperbárica. Então, lá nós atendíamos pacientes com lesões, obviamente, né? Porque é um dos tratamentos indicados. Tratamento padrão ouro, assim, né, para lesão e todos os tipos de lesões. Claro que se tu entras com a hiperbárica num momento agudo da lesão, tu tem um aproveitamento, né, um benefício muito maior do que lesão crônica, que tu vai demorar um tempo bem maior para responder. Lembrando que a lesão crônica precisa de outras coisas, né? É multifatorial, então tem outros fatores que eu preciso resolver, vamos dizer assim, para que aquela lesão feche, né? E lá se atendia desde tudo, desde plástica, então o paciente eletivo ali, aos pacientes queimados graves e outras lesões como amputação, né? Lesões traumáticas grandes, então todo o perfil a gente atendia na hiperbárica. Foi um conhecimento muito importante, assim, para mim, né? Tanto nessa parte, de novo, do acolhimento, que é importante, né? De ver esse paciente, enxergar e fazer com que seja diferente esse tratamento dele, quanto da questão clínica, né? E a minha escolha de ir para o ambulatório de lesões, quando chegou, né, a questão da prefeitura ali, foi baseada nisso, né? Porque, poxa, eu tenho conhecimento de lesões, eu gosto, né? Eu sei que não é uma área que todos gostam por diversos fatores e não é fácil tu lidar com um paciente crônico, né? E tu precisa ter um perfil também para lidar com esse paciente, né? Porque é diferente tu ver um paciente e tu resolver o problema dele em uma vez só.
do que tu estar com aquele paciente anos, muitas vezes. Sim. Imaginar, quando a gente pensa num paciente crônico, para quem está lá em casa escutando a gente, é um paciente que tem um problema venoso já de 20, 30 anos, que abriu uma ferida 5, 6 anos atrás, né? Que fica nesse... E aí, lógico, se a gente fosse pensar tudo que está no livro, ele curaria muito rápido. Não é bem assim. Mas não é bem assim, porque tem uma vida. Vai falar para uma dona de casa que ela tem que ficar em repouso, com o membro elevado, para cicatrizar aquela ferida, mas ela tem que lavar a roupa, tem que limpar a casa, tem que fazer o almoço para o esposo, cuidar do neto, fazer isso e aquilo. Ela não vai conseguir fazer tudo isso. Então, ela fica com aquela lesão que volta, melhora um pouquinho, retrocede mais um pouquinho, né? Então, leva muito tempo, né? Isso. E também tem um fator bem importante, assim, que por falta de conhecimento mesmo, né, das pessoas e às vezes até dos profissionais de saúde, né? Como a gente falou anteriormente, quando a gente fala da lesão crônica, a lesão não é o problema, é a consequência de um problema. Enquanto eu não trato esse problema, eu não vou fechar essa lesão, né? Ou pode ser que eu feche, mas eu tenho uma tendência de voltar novamente, né? Então, se a gente pensar no envelhecimento, né, a chance de ter lesões crônicas é maior ainda, né? Então, lesões envolvidas a questão venosa mesmo, a questão arterial, que são as úlceras, ou os pés diabéticos, né? Porque se eu tenho diabetes, eu também tenho uma perfusão diferente, eu também tenho outras questões metabólicas que me favorecem, né, o aparecimento ali de lesão e a dificuldade da cicatrização. E as próprias lesões por pressão, né? Porque se eu tenho um envelhecimento e eu vou tendo menos mobilidade ou tenho um paciente acamado, eu tenho uma chance maior de fazer esse tipo de lesão, né? E para a gente imaginar como isso está tão próximo da gente, porque as pessoas às vezes não se dão conta de que às vezes a gente sofrer com uma lesão está mais próximo do que a gente imagina. Tem um paciente, por exemplo, jovem, que está com 50 anos, mas é diabético. É um problema endócrino importante. E ele demorou 6 meses para lidar com uma lesão que ele fez no dedinho, porque um dia ele estava com um calçado. Isso é bem comum. E aí a lesão foi, voltou, teve que ser internado, voltou e toma antibiótico, faz cultura, faz curativo. Isso. E ele teve a sorte de trabalhar, que a esposa dele trabalha como uma enfermeira e que trabalha com médico. Então ele ficou tendo, entre aspas, um atendimento VIP por 6 meses para conseguir fechar. E de um outro caso de uma senhora que por causa do Covid teve um caso muito grave, ficou na UTI quase 2 meses e desde lá sempre muito acamada, até então não era acamada, então está acamada há 3 anos, tá? E aí as lesões de pele começaram, essas úlceras de pressão. Então assim, por um azar dela, lá na época do Covid, de ter, né? Então às vezes está muito próximo, e ela nem é uma idosa, quer dizer, ela está com 62 hoje, mas quando ela foi acamada, ela ainda não era uma idosa. Então, como está muito próximo, né? Por isso que esse cuidado é tão importante, né? Porque, na verdade, desde as lesões agudas, porque eu posso ter uma queimadura, eu posso ter um corte, enfim, né, um trauma, até esse outro tipo de lesão, né? E acontece e a gente não está esperando muitas vezes ou não está preparado para lidar com aquilo, né? Porque muitas dessas lesões eu consigo evitar. Ou diminuir a chance, vamos dizer assim, do que aconteça, né? Então, assim, se eu tenho um paciente diabético, eu tenho alguém diabético na minha família, né? Eu tenho cuidados para tomar, né? O calçado adequado, a manutenção ali da glicemia, né, aceitável, porque tudo isso então favorece o aparecimento de lesão, né? Se eu tenho um acidente, eu fico acamado, né, ou até pelo próprio envelhecimento, também tem formas de se prevenir as lesões por pressão, né? Então assim, ou as lesões venosas, por exemplo, é claro que o que acontece muito é aquela coisa assim de que o meu vizinho usou, o meu primo fez assim. E aí, às vezes, as pessoas acabam tomando condutas, né? Que são condutas médicas, porque o Dr. Google disse, né? Vamos pegar uma coisa que tu falou, né? Vamos pensar assim, vamos tentar prevenir ou evitar lesões no paciente que é, por exemplo, um diabético.
Que a diabetes é uma doença, infelizmente, muito comum na sociedade. Silenciosa, né? Silenciosa. E que traz muitos problemas. Muito das amputações que a gente tem no paciente diabético tem a ver com as lesões, né? Exato. As lesões e que seriam evitáveis, né? Quais seriam esses cuidados para um paciente? Por exemplo, esse meu amigo, né? Que passou esses 6 meses de muito trabalho. O que a gente poderia dizer para ele evitar novos problemas? De cuidado com a pele específico, né? Então, assim, primeiro, o uso do calçado adequado. E isso parece muito simples às vezes, mas tem alguns perfis de família que não são. Então, não é tão simples assim, às vezes, tu conseguir um sapato que seja adequado, confortável e próprio ali para o teu tamanho de pé e a tua condição, né? Mas é um fator bem importante, né? Um outro fator muito importante, né, que o idoso daí também vai sendo mais dificultador, né, essa parte da própria higiene, né, é a higiene dos pés. Tu lavar bem os pés, tu cortar as unhas, tu secar bem entre os dedinhos para que também evite ali que faça fissuras e que faça erisipela e que dali venham outras lesões, né. Uma outra questão que é bem importante, né, que é as queimaduras. Né? Então, assim, eu já atendi, não foi um caso só, nem 5, de pacientes diabéticos que tiveram queimaduras, né? Eu lembro de um senhor que foi lavar a piscina. Então, no verão, ele tirou toda a água, foi lavar a piscina, né? E ficou ali, então, com a mangueira de pé, descalço, e ele fez queimadura bem importante, né? E quase foi para uma amputação de um dos pés, né? E aí o pessoal fala assim, mas como é que ele não sentiu a queimadura? Não sente, né? Porque o diabético tem a gente chama de neuropatia, né? Então, o nervo que traz a sensibilidade do calor, do machucado, do beliscar, né? Essa sensação que a gente tem de dor, ele tem uma doença, então por isso que é neuropatia. E aí a pessoa não sente. Como então, não sente o sapato apertado também, né? E aí o não sentir faz com que queime o pé e não sinta. Que o sapato que não está tão confortável, e para ver como é que é difícil, porque quando eu coloco um sapato e às vezes a meia ficou emboladinha num canto, já me dói o pé, uma coisa que parece muito simples, e que é isso que às vezes me faz uma bolha, que me faz um tal. Exato. Se eu não sinto porque eu sou diabético, como é que eu vou comprar um sapato confortável? É mais difícil. É muito mais difícil. Então, não é tão fácil comprar um sapato confortável. Não é tão simples. Por isso que eu digo, é fácil a gente falar, né? Não é tão simples assim na prática, né? E por mais ou menos por essa razão também que acontecem as lesões, né? Então, assim, pelo diabetes, ele já tem um problema de perfusão também. Então, favorecendo isso de não sentir, eu tenho um problema de perfusão, junto ao meu problema metabólico, eu abro uma lesão e eu tenho, às vezes, uma lesão pequenininha, que se não bem manejada de início, pode levar a uma amputação. E aí, pensando nesse diabético, quando ele tem uma pequena lesão e ele não percebe, porque ele não está vendo, porque a dor ele é um alarme para a gente, com certeza. Né? Então, ele mostra que tem alguma coisa errada aqui entre os dedos do meu pé, porque eu estou com dor. Mas se eu não sinto dor, eu não vou ver essa lesão. Exato. Vou passar um dia, passo 2, passo 3, passo 4, 5, 6, e quando eu vou ver, já foi. A lesão já está muito grande, né? Isso também não é incomum, é bem comum. Aí também mais do paciente mais idoso, né? Também lembro de situações assim de paciente que morava sozinho, por exemplo, né? Não tinha alguém ali que ele fazia o autocuidado, não percebeu que tinha dado uma lesão embaixo de um dedinho, foi perceber, não sei quanto tempo depois, porque um filho veio e ele estava de chinelo e o filho acabou percebendo, né? E ele veio a perder esse dedo, né? Depois acabou perdendo ainda uma parte do pé. Mas por isso, né? Quando se percebeu, já foi tarde, né? Então, já estava comprometido, né? Então, um dos cuidados é ao lavar bem o pé, secar bem. Secar bem o pé. Observação, né? Isso é muito importante. Então, e se o paciente é idoso, é mais dificultador para ele, porque muitas vezes ele também não tem
né? Toda essa questão visual de enxergar, nem de chegar lá no pé para secar. E convenhamos que eu, que por exemplo não sou um homem tão jovem assim, às vezes para me abaixar e chegar já perto do meu pé já é muito mais difícil, né? Às vezes eu fico com uma inveja, às vezes de criança que eu vejo trazendo o pé aqui pertinho, assim, fazendo... Impossível. A gente já não consegue, né? E eu vejo uma das coisas que orientavam muitas vezes, assim, tá com muito calor, tá com muito frio no inverno, faz uma bolsa de água quente para esquentar o pé. Ou para secar o pé usa um secador de cabelo, né? Mas ele também pode ser um risco, com certeza, né? Porque eu vou usar um secador muito quente, pode queimar meu pé, ou posso fazer uma bolsa de água quente, quente demais e queimar o pé. Ou o frio também, né? Porque o frio também, o frio demais também faz queimadura, né? Então, a gente orienta, assim, que o paciente que tem diabetes, quando a gente consegue orientar o paciente e a família, é que ele não faça uso desses artefatos, porque ele não vai ter essa sensibilidade, né? Então, assim, por exemplo, às vezes o paciente tem diabetes, é o paciente idoso, mas ele tem alguma outra questão álgica, põe bolsa de água quente nas costas, por exemplo. Já vi abrir lesão assim também, né? Sim. Não sente, o paciente não sente, né? Então, não tem como ter essa percepção. E o secador de cabelo também é um problema? Também é um problema. Então, usa no frio. Para vocês mulheres, por exemplo, que vão no cabeleireiro, só para vocês terem uma ideia, para quem está em casa, muitas vezes está no cabeleireiro, ele começa com muito quente, como você sente? Sente o couro você cabeludo. Você fala, tá muito ou quente. a orelha. Né? E tu vai falar, tá muito quente. Imagina se você não sentisse isso, poderia queimar o couro cabeludo. Com certeza abrir uma lesão. Né? Então, imaginar que o idoso ou o diabético, ao não sentir, pode fazer lesão. Com certeza, né? E aí é aquele problema da lesão crônica, né? Cronifica a lesão, coloniza de bactéria, infecta a lesão, trata a infecção, estraga uma outra parte, começa de novo, começa a cicatrizar a lesão e aí nunca encerra, né? Um ciclo que não termina. Então, é impossível fechar as lesões? Não, não é impossível, mas precisa de um manejo correto. Tá bom, a gente já vai falar do manejo. Eu quero só pensar na prevenção num outro paciente agora. Já que eu lembrei desses dois casos, e aí tem um outro caso que foi dessa senhora que está acamada há 3 anos, né? Que o estar acamado também é um grande fator de risco para ter lesões. Por si só, com certeza, né? Porque as úlceras que a gente falava, úlcera de decúbito, né? Se falava antigamente assim, hoje se fala lesão por pressão, né? O que acontece? Eu tenho a proeminência óssea ali em cima do tecido, muitas vezes em cima de uma situação, de um local rígido, que seria a cama, né? E eu diminuo já por si só a perfusão ali sanguínea, né? Então, só por isso, diminuo a quantidade de sangue ali, diminuo o oxigênio no tecido, tenho a chance de fazer lesão. Tanto que, se a gente se apoiar, nós mesmos nos apoiarmos assim, de um tempo, quando eu olhar, eu vou estar vermelha aqui no rosto, né? Por causa dessa pressão que faz ali, né? Então, quando eu tenho um paciente acamado, se eu não... Independente, se ele for ficar 1 semana, 1 mês, 1 ano, 10 anos, né? O restante da vida dele, se eu não tiver as ações de prevenção, ele vai abrir lesão, né? Então, assim, fatores importantes para a lesão por pressão. Claro, o fato da imobilidade, né? Quanto mais imóvel esse paciente, mais chance de abrir lesão, que é diferente de um paciente que ele ainda consegue fazer movimentos, né? A gente faz muito disso dormindo, né? Por isso que a gente se mexe dormindo, né? Eu estou numa posição e inconscientemente, sem eu precisar despertar, eu mudo de postura. Exato. Né? Então, fazendo essa mudança, né, de posição ali de decúbito. Uma outra questão que é muito importante, né? Não só para lesão de pressão, mas por todas, que é o aspecto nutricional, né? Então, isso é muito, muito importante. Quando a gente tem um paciente acamado, muitas vezes ele tem uma perda de peso importante, né? E acaba ficando desnutrido por diversos fatores. Isso também facilita, né, o aparecimento de lesão por pressão. O contato ali, né, com o lençol, o tecido que tem ali, né?
a questão nutricional, e tem uma coisa bem, bem importante que me fugiu agora. Tem uma questão da posição, né? Às vezes eu vou deitar e vou cruzar o pezinho assim, um em cima do outro. Esses assim, cuidados, né? Por isso que a gente fala do uso das almofadinhas, para não deixar uma proeminência óssea em cima da outra. O uso do colchão piramidal, para que a gente não fique em cima de um colchão rígido ali, porque pode parecer pouco, mas não é, né? Deixar o lençol bem esticadinho para que não fique dobrinhas, né? Que isso também pode fazer lesão. E o que eu lembrei agora, uma coisa muito importante, que é a umidade, né? Então, assim, grande parte dos pacientes acamados, eles usam fraldas, né? E aí, se eu tenho a umidade ali, né, da incontinência, eu também tenho chance de fazer dermatites, né? E abrir lesões, né? E aí são lesões mais difíceis de tratar justamente pela área que tu tens, né? Numa cidade quente, úmida como Blumenau, também pelo suor também, né? Também, porque, nossa, certeza. como essa é uma cidade que faz calor, né? Então, faz uma diferença enorme. E aí você falou do colchão piramidal, né? Tem o pneumático, tem o piramidal, né? Tipo aquele que as pessoas falam, aquele colchão que parece a casquinha do ovo, a caixinha da casquinha do ovo, exatamente, né? Mas essa tecnologia também que veio do colchão pneumático, ele também é uma revolução tão simples, né? Mas mudou bastante. Mas que faz mudança, exatamente. Faz uma mudança enorme, né? Enorme. Mas mesmo eu tendo esse colchão, porque o colchão pneumático, para quem não conhece, é um colchão que infla uma parte e desinfla a outra. Exato. Dado uns minutinhos, ele faz ao contrário, ele desinfla uma e infla a outra. Então ele vai mudando. Diminui as áreas de pressão, né? Então ele vai alternando, exato, né? Que é o que a gente busca quando a gente muda o paciente de decúbito, como a gente fala, né? É diminuir a área de pressão. Nem sempre é possível, e quando a gente fala do paciente que é cuidado em casa, isso é mais dificultoso, né? Porque muitas vezes existe um cuidador para aquela pessoa. Às vezes também é uma pessoa idosa, ou às vezes é a esposa idosa cuidando do marido idoso. Exato. E aí, como que faz essa mudança de decúbito, né? Então, se a gente tem que olhar, né, família por família, paciente por paciente, é aquilo que eu sempre digo. No livro, vale tudo igual para todo mundo. Mas na medicina e na enfermagem não é assim, né? Então, eu posso ter a mesma doença que tu, mas vai ter que ter um olhar diferente, porque não somos iguais, né? Então, assim, a gente vai ter que tratar cada um de uma forma diferente, né? Claro, embasados, né? Mas porque o que cabe para um não cabe para outro, né? Mas a gente pensar, então, na prevenção dessas lesões, a troca de decúbito é importante. Eu sempre falo que, às vezes, sim, a gente tem que, às vezes, fazer a troca de decúbito e ficar olhando para a carinha do paciente, né? Exato. Porque se ele não está confortável, ele pode ele ficar vai com fazer uma carinha feia e tal. E ele tem que estar sereno e tranquilo. Isso, né? Então, eu sempre falo que a gente na medicina e na enfermagem, a gente aprende muito a olhar a face do paciente. Com certeza. Tanto que existe escala de dor, né? Existe a face de dor, né? Então, se ele está né, cerrando a testa com uma carinha fechada, ele pode estar desconfortável. Exatamente. Se ele tiver, às vezes, meio gemente e começando, ele também pode estar com dor. Então, a gente tem que aprender a observar esses pequenos detalhes. Mas troco o decúbito. Cuido do lençol para ficar... Cuido do lençol, ficar cuido da umidade, né? Então, assim, essas trocas de fralda, a higiene nas trocas de fralda, né? E uma coisa bem importante é a proteção ali da pele, né? Hoje existem os cremes barreiras, né? Que é parecido, né? Próximo do que se usa do bebê para prevenção de assadura, né? E isso também é de extrema importância, porque eu diminuo, né, o que entra ali em contato com a pele, a chance de fazer uma lesão, né? Sim. Então, quando a gente fala de lesão, a gente sempre tem uma máxima que a gente diz assim: evitar é muito mais fácil do que tratar depois, né? Então, assim, e principalmente a lesão por pressão, as pessoas entendem a lesão por pressão quando eu tenho uma ferida aberta. E isso não é verdadeiro, né? Então, se eu tenho um vermelhinho já, né, numa área de que se eu mudo de posição e aquele vermelhinho permanece, eu tenho pele íntegra, tudo, mas eu tenho uma manchinha vermelha, já é uma lesão.
A lesão né? pode estar por dentro, interna. E já é uma lesão, né? é o começo da lesão, estágio 1, né? Então, assim, tem vários estágios e é ali que começa. Então, se eu estou percebendo que está acontecendo ali, né? Então, eu preciso, então, não colocar mais naquela posição até que eu tenha uma perfusão sanguínea ali ideal, né? Para que não abra uma lesão, senão vai abrir, né? E pensando nessa... Olha, tu falou dos cremes de barreira, e eu acabei lembrando da hidratação da pele, porque é um dos motivos, pensando na pessoa idosa, dos riscos para a lesão, é porque também é uma pele muito mais seca, é uma pele mais hidratada, né? Então, a gente também cuidar da hidratação dessa pele, ela é essencial, né? É essencial, é importante, né? Com o envelhecimento, o aspecto da pele também vai mudando, né? Então, colágeno, fibras de elastina, tudo isso modifica. E a própria hidratação da pele também. Então, eu preciso que tenha a pele hidratada, mas que é diferente de uma pele úmida, né? E tem um outro erro que as pessoas cometem, que é o uso dos óleos, né? Óleo de girassol, por exemplo. O óleo de girassol, ele é indicado para lesão, não para pele íntegra, né? E assim... Lá atrás, quando eu estava na faculdade, eu aprendi que tinha que passar óleo, né, de girassol, porque prevenia lesão por pressão. Não é verdadeiro. Hoje se sabe que não, né? Na saúde... Cozinha, né? A pele, né? Na saúde, eu aprendi com um grande professor meu que a verdade de hoje é a mentira de amanhã. Porque vai evoluindo, isso, né? Com certeza. E que bom, né? Que evolui. Né? Antigamente, para muitos que nos assistem aqui, Paula, a gente escutava o nosso pai, nossa mãe, nossos avós, assim, deixa essa ferida, tem que secar. Tem que ficar aberta e a ferida tem que respirar. Tinha que ficar aberta, tinha que respirar e tinha que ficar seco, tinha que fazer a casca, né? E hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Muito pelo contrário, né? Tanto que algumas vezes eu levei um puxão de orelha porque minha mãe falava que eu não podia tirar a casquinha. Achei que era puxão de orelha de enfermeiro. Não, era da minha mãe mesmo. Hoje eu poderia dizer para ela, mãe, tu estava errada. Né? Eu levava puxão de orelha à tua, mãe. Né? Porque o ideal é deixar úmido e deixar coberto, né? Na verdade, isso também é um dificultador, assim, quando a gente vai tratar feridas, né? Por aquilo que eu falo, assim, o vizinho disse, o pai falou, o irmão fez de outra maneira, né? E existem muitas dessas crenças, assim, né? Então, assim, vou colocar pó de café com casca de banana e não sei o quê. Não, por favor, não façam isso, né? Não façam isso em casa, né? Então, tanto que quando a gente fala de manejo de lesão, né, um dos critérios para manejo de lesão é umidade dessa lesão, né? Então, óbvio, eu não posso ter uma lesão muito úmida, porque isso indica, né, processos de infecção e afim, mas também não posso ter uma lesão muito seca. Sim. Porque eu não vou ter como cicatrizar esse tecido, né? E pensando no início desse cuidado da lesão, e é um aprendizado que a gente tem lá atrás, eu acho que isso não mudou. A importância da lesão é estar bem limpa. Então, água e sabão, como o primeiro processo de limpeza da ferida, era importante. Só que essa é uma primeira parte, né? Porque depois vem outras coisas. Se for uma lesão traumática, né? Então, assim... caí, dei um raladão, né? Então, sim, a gente vai fazer essa primeira limpeza. Esse é o primeiro cuidado, né? Diferente de uma lesão crônica, né? Então, às vezes, as pessoas até têm aquela... eu tenho que passar um antisséptico sempre na lesão. Não, e tem indicação certa se tu vai usar o antisséptico ou não. Então, por hora, o que se usa para limpeza de lesão? Soro fisiológico. Existe até agora, né, novos estudos que falam até do uso de água da torneira, que poderia ser usado, né, mas não é a água da torneira que nós temos aqui, né? Então, assim, nós temos ali na água da torneira fatores, né, e elementos que vão prejudicar, inclusive bactérias, né, que vão prejudicar essa lesão. Então, hoje o padrão é soro fisiológico, né? Quanto de soro fisiológico? Isso também depende de cada lesão e do estágio dessa lesão. E aí a gente vai, claro, para uma parte mais técnica se a gente fosse mais a fundo, né? Mas o manejo é limpeza adequada dessa lesão. Então, não tem como tu cicatrizar uma lesão sem limpeza adequada. E muitas vezes essa limpeza não é só a limpeza do soro fisiológico. Muitas vezes ela é uma limpeza mecânica, né? Porque dependendo da lesão, principalmente se é lesão crônica, eu preciso
tirar tecido desvitalizado ali, né? Tecido desvitalizado é o tecido morto, tecido né? morto, não tem vida. Enquanto não tem vida, não vai cicatrizar, E aí né? o que acontece? Que é o tecido amarelinho Isso. ou tecido preto, né? E isso vira um meio de cultura, onde a bactéria gosta de ficar se escondendo ali, se alimentando para poder fazer uma infecção, né? Com certeza. Que é um dos dificultadores, né? De cicatrizar a lesão, é a infecção. E lesão crônica é infecção recorrente, né? Uma atrás da outra. E aí eu sei que vocês têm vários produtos para tentar fazer essa limpeza, tanto mecanicamente, né? Quando vocês... Eu sempre falo, né? Que... as enfermeiras às vezes parece que judiam da gente porque dói, machuca, mas é o para limpar, né? Isso. É o para tirar esse tecido desvitalizado. Mas também tem alguns produtos que vocês usam de pomadas, também fazem esse trabalho disso, né? Sim, que também é muito para isso. Por isso que vocês têm umas diversas coberturas. Tem muitas. E isso é uma coisa nova, assim, porque parece que evoluiu tanto nesses últimos anos. Muito. Porque quando eu saí da faculdade quase não tinha isso. É que, assim, quando eu saí da faculdade, o que se falava, né? Óleo de girassol, papaína, né? Se precisava de uma limpeza mais importante, tinha necrose, que é o tecido preto ou tecido amarelo, né? Tinha tecido desvitalizado, morto, como a gente falou. Tinha papaína, tinha o hidrocoloide, né? Tinha a gaze, e aí botava gaze. Quando ia limpar o curativo, tirava a gaze e arrancava tudo aquilo de novo. Ai, que dor. Né? Então, assim, as coisas vão evoluindo, né? O tratamento de lesão hoje, ele tem uma gama de coberturas enorme, assim, enorme. E aí, agora, falando uma coisa bem, assim, particular, quando eu entrei na prefeitura, que eu entrei no ambulatório de lesões, ignorância, eu sei, minha, mas eu não tinha noção de que o serviço público tinha tudo aquilo de cobertura que nem no privado tinha. Porque essas coberturas, muitas delas são caríssimas, né? Então, são placas, são pomadas, como tu falou, outros materiais que são caros, que não são baratos, né? E eu imaginava que no serviço público não tinha, estavam ali à disposição e tem na rede pública, né? Aqui em Blumenau tem, né? Então, assim, manejo de lesão dá pra gente levar muito bem aqui em Blumenau, sabe? E isso é uma coisa que eu acho que o município tem que se orgulhar, sabe? Sim, não é à toa que ele é uma referência no estado. É uma também. referência no estado, exatamente, né? Até agora eu te falei, né, que vai ter um curso, né, pro estado, a pedido, né, da Secretaria do Estado, em que alguns enfermeiros aqui de Blumenau, eu sou uma delas, né? A gente está montando uma comissão para montar essas aulas e gravar essas aulas para os enfermeiros do estado, do né? Estado inteiro, né? Do estado inteiro, Por quê? Porque o paciente de lesão, o paciente crônico em si, né? Ele é um paciente que, se a gente pensar em custo para o município, né? É um paciente que custa muito. Então, se a gente consegue prevenir e tratar, eu tenho uma resposta melhor, né? Primeiro, um parabéns aí à Secretaria de Saúde, à Prefeitura, por ter organizado esse serviço, mas um parabéns aos profissionais, aos enfermeiros que estão lá trabalhando no dia a dia e que montaram essa estrutura, né? Mas aí, pensando em custo nisso, olhando hoje que o investimento que se faz para ter uma ferida cuidada dessa forma ambulatorial é muito mais barato do que ter que esperar essa lesão piorar, fazer essa limpeza mecânica em centro cirúrgico. Que às vezes precisa, dependendo do grau da lesão. E aí no centro cirúrgico, o custo de um cirurgião, de um anestesista, hospitalização toda, né? É muito mais caro. E nem se fala do custo quando tem que fazer uma amputação. Com certeza. Porque aí também tem reabilitação, tem todo o depois. E né? além do custo da qualidade de vida, porque esse paciente, ao ter uma amputação, a qualidade de vida dele se perde uma boa parte. E mexe com toda a família, mexe com o paciente, mexe com... Nossa, aí... Então, esse é o investimento que é o investimento, se a gente olhar bem, é barato, o começo, né? Com certeza. É barato, né? Com certeza. Se tu pesar assim, com certeza, né? E assim, hoje o município, ele tem todas as unidades têm condições, né? As unidades básicas, eu digo, têm condições de ofertar isso, condições e obrigação, né? De ofertar isso ao paciente, né? Então, todo paciente de lesão, ele deve
isso pelo fluxo do município de Blumenau, tá? Uhum. Ele deve passar na unidade dele de Lá referência. no posto de saúde, no postinho dele de saúde, passar com uma consulta com o enfermeiro lá da unidade dele. Existem, né, critérios para avaliação daquela lesão, sendo aguda ou crônica. Uma pontuação mesmo, que se dá uma nota para aquela lesão, né? E baseado em todo esse conhecimento, esses aspectos, vai ser escolhido ali a conduta e o manejo dessa lesão. E a consulta é com a enfermagem, né? É com a Esses enfermagem. dias eu fui fazer um receituário para pegar uma dessas coberturas e foi negado, que não, o médico não pode receitar, tem que ser enfermeiro. Eu falei, tá bom, que ótimo ouvir isso, né? Isso mesmo, porque a prescrição da cobertura de curativos especiais, né, é ato do enfermeiro, né, isso é do Corém mesmo, então faz parte da atribuição ali, né. Não, e isso é muito bom porque valoriza o trabalho, Com né? certeza. Eu sempre falo, né, dentro da equipe de saúde, todos os profissionais têm uma importância enorme, né? Cada um no seu momento, cada um na sua função, então exatamente, importante, né? Mas aí pensando hoje, né, nesses cuidados, né, que a gente aí tem as coberturas, a gente hoje vai tem uma coisa que precisa ter uma dose muito grande de paciência, né? Muito, né? E por isso que eu digo de ser difícil para muitos profissionais lidarem com isso, né? Porque o paciente tem que ter paciência e a equipe de saúde também tem que ter paciência, né? Porque o paciente da lesão é o paciente que vai e volta, porque depende muito do motivo daquela lesão, né? Então, como a gente falou, se eu tenho um paciente que tem lesão por questão de circulação, né? Se eu não resolvo aquela questão dele ali, eu não vou fechar a lesão, né? Então, às vezes é um paciente que precisa, além do curativo, além do antibiótico, se for uma lesão infectada, eu preciso do uso de uma compressão ali na perna, que muitas vezes é desconfortável para o paciente, né? Que são as meias elásticas, as ataduras elásticas, as botas de Una, enfim, né? E aí, às vezes, o paciente também não quer usar, porque ele também não entende que o problema dele não é a ferida, é a circulação, né? Então, assim, vai dificultando esse manejo, né? E esse cuidado com as outras coisas do dia a dia, né? Porque aí eu tenho a ferida. Mas eu sou um diabético. Se eu também não cuidar e deixar de fazer minha dieta adequadamente, Exatamente. não usar a medicação Com correta certeza. e descompensar o meu diabetes, também piorou, né? Com certeza. Então, ele vai ser um trabalho árduo e vai ver muita coisa. E a paciência, ele vem porque assim, né? Eu caminho a passinho de tartaruga para ter melhora, aos pouquinhos. Isso. E aí, se veio uma infecção de uma hora para outra, eu volto um pedação. Volta um pedação de um dia para o outro, né? É assim, né? Para ti, dependendo da lesão, principalmente se for lesão extensa e crônica, né? Tu demora, a gente fala de anos, né? Eu não estou nem falando de um mês, né? Tem pacientes que têm anos de lesão, então tu demora anos para avançar, muitas vezes, e vem uma infecção ou alguma coisa que tenha, né, desequilibrado ali, volta um caminhão de tempo, né? E tu começa tudo de novo. Hoje, né, com a tecnologia e esse monte de coberturas novas, coberturas, quando eu falo, são os curativos, os tipos de curativo que a gente usa, né? Que não estou falando de gás e ataduras, são outros materiais que favorecem isso, né? Porque fazem com que eu não precise trocar o curativo todos os dias, não a gás nem a atadura, mas eu digo que está em contato ali com a lesão, né? Ele deposita, ele tem poder de ou absorver essa umidade extra que não é para estar ali, ou dar umidade para essa lesão quando precisa. Então, essas tecnologias, claro, favorecem, né, a cicatrização ali, né? E a gente tem falado dessa dificuldade, dos cuidados, mas é muito satisfatório também você pegar um paciente lá, a Dona Maria, que estava tal, 2 anos com a lesão, e daqui a pouco tu vendo e fechando a ponto de fechar e ela poder voltar a ter a vida dela. Isso. Porque a gente não se dá conta de quanto uma ferida
crônica como essa pode fazer com que a pessoa se isole. Muito. Não vai mais para a igreja, não quer Não mais vai. ir na festa de família no final de semana. Né? Então, você também ter essa capacidade de fechar uma lesão como essa é devolver uma Com qualidade certeza. de vida enorme para a vida das pessoas. Para a pessoa e para a rede de apoio também, né? Então, assim, e quanto mais idoso, mais importante essa rede de apoio. Então, quando a gente consegue cicatrizar uma lesão, que não é impossível, tá? Não é impossível, é difícil, mas não é impossível, é muito gratificante, assim, porque é tu ter certeza de que tu fez o teu trabalho bem, mas que o paciente também fez a parte dele, né? Porque, assim, vamos pensar, se o paciente vai lá no postinho dele ou no ambulatório, vai fazer esse curativo, essa troca de curativo 3 vezes por semana, por exemplo, né? Essa cobertura especial que eu digo. Mas tem o cuidado dele em casa também, né? Então, se ele não faz esses outros cuidados, não vai fechar essa lesão. Então, a gente sempre diz que é andar de mãos dadas, né? É o profissional de saúde e é o paciente também, se ele tem condições de ter esse autocuidado, senão a rede de apoio, né? Então, precisa, senão não tem como, né? Eu estava me dando conta que esse meu amigo que tinha essa lesão no dedo, ele fez essa lesão ano passado, na última Oktoberfest, por causa de um sapato, dessas botas que ele desfila, porque ele desfila, né? Ele machucou e ali começa o calvário dele. Ele passa o ano inteiro cuidando, tanto que eu lembro na Oktober passada, falando sobre isso, ele passa esse calvário o ano inteiro e esse ano ele desfila já sem lesão. E aí é muito mais tranquilo, assim. Então, no ano passado, com lesão, com muita dificuldade, passou por uma internação, e aí o desespero da esposa dele. Com certeza. Porque ela que virou a enfermeira. A cuidadora. Isso, exato. A cuidadora. E chegou um momento que ela falava assim, eu não aguento mais. É cansativo mesmo, o medo né? que eles tinham era da amputação. Com certeza. É o medo, assim, de 90% dos pacientes das lesões importantes, assim. É o medo de perder o membro, né? E aí a gente vê agora eles felizes, e aí eles acabaram de desfilar agora no outubro, que teve até semana passada, e eles desfilando felizes, bem, né? Os dois daí, né? Então, como esse também é uma coisa de muita satisfação para vocês, né? Com certeza. E quando a gente fala da lesão, às vezes as pessoas acabam dando importância à pessoa em si, ou o paciente, ou até mesmo o profissional de saúde, à lesão grande. Então, enquanto tá pequenininho, não, isso dali vai passar, é assim mesmo. E aquele pequenininho, ele também infecta, né? Ele também pode entrar uma bactéria e fazer uma osteomielite, que é uma infecção lá no osso. Ele também pode complicar, ele também pode levar a uma amputação, né? Então, não interessa se é pequenininho, de 0,2 milímetros, ou se ocupa a perna inteira, né? Eu preciso de um manejo correto das duas situações, né? E uma outra coisa bem importante também que a gente sempre orienta, tanto a família quanto os profissionais de saúde, é que nas lesões, por exemplo, de membros inferiores das pernas, eu preciso da limpeza não só da ferida, porque as pessoas têm medo de encostar, né? Então, eu preciso da limpeza dessa perna toda, né? Então, claro, a gente vai orientar. Eu não posso botar a perna embaixo do chuveiro, não posso lavar com água e sabão, né? Enfim, a ferida, eu quero dizer, né? Mas a outra parte da perna eu também preciso limpar, porque senão eu aumento essa lesão, né? E às vezes as pessoas têm esses hábitos errados, né? Que vêm lá de trás. É para lavar no chuveiro? Não é para lavar no chuveiro? Eu tiro o curativo em casa porque a ferida precisa respirar. Não, a ferida não tem nariz, não precisa respirar a ferida, né? Existem curativos que fazem essa troca gasosa, mas não tem nariz, não precisa ficar aberto, né? Eu passo, o que eu passo ali? Então, a gente precisa da orientação do profissional de saúde para que tenha um manejo correto, né? E hoje o que acontece aqui em Blumenau, né? O que a Secretaria de Saúde está fazendo é capacitando os profissionais da rede para atender o paciente de ferida, né? Porque a enfermagem é a categoria mais capacitada para lidar com a lesão? Né? É a atribuição da enfermagem, mas nem todos
não sei de onde que veio a formação, enfim, nem todos têm essa mesma experiência, porque a ferida é muito isso, né? Sim. É o olho, né? A parte da clínica mesmo, né? Então, hoje a Secretaria de Saúde faz isso, né? 2 a 3 vezes por ano, faz essa capacitação com todos os profissionais da rede para que tenham esse olhar, né? Não é porque eu sou médico que eu posso fazer cirurgia. Exato. Né? Teoricamente, sim, mas eu preciso de treinamento. Sim, com certeza. Então, eu preciso de muito treinamento. E aí a gente faz treinamento em serviço, treinamento na pós-graduação. A gente tem várias formas de fazer treinamento, né? Eu acho que esse é uma coisa importante. E pensando muito nas feridas, assim, né? E aí, pra gente... Sabe que já passou quase 1 hora já, Paula. Então, sério? as coisas andam rápido aqui. Porque se a gente começou a falar bem de ferida, vai uns 5 dias, pelo menos, assim. Sim, imagino, né? Mas tem algumas coisas que são importantes, que talvez seja o grande parceiro da enfermagem. A gente vai geralmente vai pensar é o médico. Eu acho que também é. Mas tem um outro parceiro que ninguém lembra. A nutricionista, o Com nutricionista, certeza. né? Porque a questão nutricional tem um aspecto essencial, né? Porque muito. Se a ferida não tem nariz e ela não precisa respirar, mas ela precisa ser bem nutrida, né? Isso, exatamente. Isso é muito importante, né? Tanto que existem até produtos, né? Que são tipo iogurtes, assim, né? Que se tomam justamente para isso, que tem fatores ali que favorecem, né, a cicatrização ali do tecido, né? Mas eu sempre digo assim, quando a gente trata lesão, a gente trata ferida, não é um profissional sozinho que trata, né? Eu preciso da equipe, né? Porque muitas vezes tem questões emocionais também envolvidas, né? E para a lesão, para a piora da lesão, mas também para a piora do estado emocional, eu digo, desse paciente por esse isolamento que muitas vezes ele tem, né? Então, assim, precisa da equipe toda, né? De todos ali da equipe para tratar e ter um resultado bom lá no final, né? Então, a prevenção, primeiro a prevenção, né? Que é a hidratação da pele, que é a limpeza, que é a mudança de decúbito, se o paciente, né, tá acamado. Tem essa questão da nutrição, a clínica tem que estar em dia. Então, são vários fatores, né, que acontecem. E uma dica que eu deixo, assim, é que quando a gente observa, né? Se eu tô lá em casa, eu tenho um idoso ou alguém que eu cuido, ou comigo mesmo, eu observo que tem alguma coisa diferente na minha pele, eu tenho que na unidade mostrar isso para alguém, né? Não é para usar a pomada que o outro usou, o produto que o outro vendeu na internet, né? Então, existe o profissional para avaliar e fazer esse acompanhamento, né? Existem hoje, né, na rede mesmo, né? Eu digo na rede, na prefeitura, nas unidades de saúde, coberturas que se usam para prevenção da lesão por pressão, né? Então, assim, eu tenho como evitar que ela aconteça ou diminuir muito a chance dela acontecer, né? Então, é muito mais fácil a gente pegar lá do comecinho do que depois, quando já está um problema maior, né? E essa primeira avaliação, ela é essencial. Muito. E assim como as avaliações que vão sendo feitas Com no certeza. decorrer, né? Porque tudo muda, né? De um dia para o outro pode mudar algumas coisas, Com né? certeza. Quer dizer, não vai mudar radicalmente, mas às vezes sim, né? Mas, porque se eu achar que na primeira avaliação vou seguir com o curativo da mesma forma pelo resto não vai do ser tempo, assim. Não, né? Então, de semana em semana, às vezes eu preciso ter uma reavaliação. Precisa avaliação, né? A gente precisa reavaliar. E é isso que a gente trabalha com os enfermeiros da rede também, né? Para que tenha essa visão. Eu preciso reavaliar essa ferida. A gente brinca assim, a ferida não tem nariz, mas a gente diz que a ferida tem vida, né? Então, assim, a realidade dela hoje não é da semana que vem, que não é da semana anterior, que não é da outra. Então, às vezes, também precisa orientar o paciente que o tipo de curativo que ele vai usar agora não é o mesmo que talvez vai ser daqui a 4 semanas, ou 2 semanas, ou 1 mês, porque senão o paciente tem aquela impressão assim, nada está funcionando. Sim. Cada enfermeiro que vem coloca um curativo diferente, ninguém sabe o que faz, mas precisa explicar para ele, né? Cada cobertura, cada tipo de curativo ali é para uma fase da lesão. Tem uma finalidade, né? tem um objetivo, Exato, né? é isso mesmo. Paula, queria muito te agradecer, assim, primeiro dizer que admiro essa dedicação de poder
está lidando com quem a gente precisa ser acolhido, né? Isso talvez seja uma das coisas mais importantes e que eu mais admiro nos colegas da saúde, porque tratar a doença é fácil. Exato. Acolher as pessoas nos seus sofrimentos, nas suas necessidades, eu acho que essa é o grande desafio que a gente tem. Com certeza. É a nossa maior missão, né? Então, Mas vejo isso muito em ti. Obrigada. Tá? E te agradeço muito por estar aqui, né? Porque dividir esse conhecimento com a gente é muito importante, né? Muito obrigada. Eu aqui agradeço a oportunidade. Eu sempre falo assim para os meus colegas da saúde e sempre digo isso para os meus alunos, assim, né? Nós, profissionais de saúde, a gente muda a vida das pessoas, né? Então, assim, todo mundo tem a lembrança de quem esteve ao lado num momento difícil, né? E quando a gente trabalha em hospital ou na própria rede pública, quando a gente lida com o paciente, a gente não lida com a parte feliz dele, né? Então, eu sempre digo, quando tu tá lá no hospital, por exemplo, tem duas coisas legais, né? Quando tu vai ganhar um neném, que tu vai feliz, tu sai da maternidade, ou quando tu vai fazer uma cirurgia plástica e deu tudo certo. E na maternidade é a mesma coisa, né? O teu neném nasceu bem e deu tudo bem. O restante, tu vai lidar com dor e com sofrimento, né? Então, assim, se nós escolhemos estar na saúde, seja qual for, né, a profissão da área da saúde, a gente lida com a dor do outro e com a dor da família. Então, a gente tem que entender, né, a importância desse acolhimento. E eu sempre deixo assim, sempre falo isso assim, né? Que a gente tem que pensar isso toda vez que a gente vai dormir, quando a gente finaliza o nosso trabalho, né? Se eu ficar doente, ou se eu precisar de um enfermeiro, ou de um médico, ou de qualquer profissional, ou a minha mãe, ou o meu filho, né? Eu gostaria de ser atendido por mim. Então, isso eu acho que é a maior reflexão, assim. E a reflexão que eu faço sempre, assim, né? Então, eu gostaria de ser atendida pela enfermeira Paula, né? Então, eu acho que isso é um aprendizado que a gente tem que ter. Sim. Muito obrigada a todos também. Paula, obrigado por estar aqui. E obrigado a todos e todas que estão aqui no Caminhos da Longevidade, porque aqui a gente busca uma vida saudável, plena, para que a gente possa envelhecer com muita qualidade de vida. Um abraço e até o próximo programa.